Agora, para a gente finalizar a parte do tabelião de nota das normas, dos serviços notariais eletrônicos, das disposições gerais, fica o Colégio Notarial do Brasil reconhecido como entidade idônea e capacitada a operar o compartilhamento dos serviços eletrônicos dos tabeliões de nota do Estado de São Paulo, em conformidade com essas normas. Os tabeliões de nota deverão manter banco centralizado de dados digitais, cadastro atualizado, com os dados de identificação dos titulares ou responsáveis pelas delegações, seus substitutos e prepostos autorizados a subscrever os atos notariais, com imagem dos respectivos sinais públicos. Os casos de suspensão ou extinção de delegação ou de suspensão ou revogação da autorização de substitutos e prepostos para a prática de atos notariais serão lançados no cadastro de notários, prepostos e sinais públicos, com a data das ocorrências, de forma que seja possível a verificação da legitimidade pretérita para a subscrição de atos notariais. Em conformidade com o item 195, em nenhuma hipótese haverá exclusão de dados do cadastro de notários prepostos e sinais públicos. O cadastro que poderá ser mantido e operado pelo Colégio Notarial do Brasil deverá ser acessível ao registro de imóveis, diretamente ou por intermédio da Central de Registradores de Imóveis, para o procedimento denominado verificação de atributo, exposto no item 366.2 das normas. Da seção 2. Das certidões e traslados notariais digitais. Os tabeliões de notas e seus substitutos e prepostos autorizados poderão extrair traslados e certidões de suas notas sob a forma de documento eletrônico, em PDF-A, ou com formatação estruturada em XML, assinados com certificado digital ICP Brasil A3 ou superior. As certidões e traslados eletrônicos deverão conter metadados de conformidade com o padrão EPMG, derivado do padrão Dublin Core, elaborado pela ICMI, Dublin Core Metadata Initiative, definido pelo IPING, que é o padrão de interoperabilidade do governo eletrônico do Brasil, e com conjunto semântico que venha a ser definido em portaria da Corregedoria Geral da Justiça. Até que o conjunto semântico seja definido pela Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizada a reprodução por documentos eletrônicos sem a inclusão de metadados. A utilização de XML para a estruturação de certidões e traslados digitais para fim de procedimento registral imobiliário fica condicionada à observação de modelos de estruturação que venham a ser definidos em portaria pela Corregedoria Geral da Justiça. As certidões e traslados digitais poderão ser entregues ao solicitante mediante armazenamento em mídias portáteis, CDs, DVDs, pendrives, cartões de memória, ou possibilitando-se acesso ao arquivo para download em ambiente seguro do Colégio Notarial do Brasil. As certidões e traslados digitais poderão ser encaminhados a registro mediante apresentação direta, armazenados em mídias portáteis, ao oficial incumbido do registro por meio da Central de Serviço Eletrônico Compartilhado, Registradores de Imóveis, Central de Registro de Imóveis, Registradores. Então, logo seja estabelecida integração com a Central de Registradores de Imóveis, a remessa das certidões e traslados digitais pelos tabeliões de nota poderão ser feitas por intermédio da CENSEC, Central Notarial de Serviço Eletrônico Compartilhado. É vedado o envio de certidão e traslado digital ao solicitante ou aos registros de imóveis por correio eletrônico. Então, não posso mandar certidão por e-mail, por meio direto de transmissão, File Transfer Control, ou VPN, que é o WhatsApp. Postagem em site da serventia, por serviço de despachante, prestador de serviço eletrônico ou comerciante de certidão. Os documentos que acompanharem as certidões ou traslados digitais deverão apresentar-se em PDF-A, com metadados, observado então o item 199.1, e serão autenticados pelo tabelião substituto ou preposto autorizado, mediante emprego de certificado digital. Essa parte das normas foi feita antes do e-notariado. Atualmente, pode ser expedida a certidão eletrônica pelo e-notariado. Da materialização e da desmaterialização de documentos. Basicamente, materializar, transformar o documento digital em papel. Desmaterializar, transformar o documento em papel em digital. Define-se como materialização a geração de documentos em papel, com autenticação. Então, eu vou materializar em papel e vou fazer a cópia autenticada. A partir de documentos eletrônicos, então é materialização de documento em papel, a partir de documento eletrônico público ou particular, que apresente assinatura digital ou outra forma de confirmação de integridade e autenticidade. A materialização de documentos poderá ser realizada por tabelião de notas, oficial de registro das pessoas naturais, que tem atribuição notarial, bem como por seus prepostos autorizados por meio de impressão integral, a posição da data e hora da autenticação, indicação do site de confirmação quando aplicável, inserindo a informação sobre a verificação da assinatura digital ou outro meio de confirmação, e aplicando o selo de autenticidade do documento eletrônico. Então, a materialização ela é cobrada como uma cópia autenticada,
é reproduzido esse documento em forma física e tendo atribuição, então, para o ato, impressão integral, apõe a data e hora que foi extraída essa impressão e a indicação do site que você extraiu esse documento quando aplicável. Exemplo, um CPF. Você extraiu o documento, em colocar a data e hora, o site da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal do Brasil, que foi extraído esse CPF, e, em seguida, havendo, então, os elementos de segurança, irá praticar o ato, confirmando, obviamente, esse ato na Receita Federal. A pessoa chegou com o documento, mesmo assim, você tem que, por prudência, confirmar, aplicando o selo de autenticidade no documento eletrônico materializado. Define-se como desmaterialização a geração de documento eletrônico com aplicação de certificado digital a partir de papel. Então, não é só eu digitalizar, tem que digitalizar o documento e assinar ele digitalmente. A cobrança é igual a também uma cópia autenticada. Pois estou dando fé pública como se o original fosse, só que eu estou assinando com certificado digital. A desmaterialização de documentos poderá ser realizada por tabelião de notas oficial de recibos das pessoas naturais que têm atribuição notarial para o ato, bem como por seus prepostos autorizados, com o uso de meios técnicos da própria serventia. Os documentos eletrônicos produzidos no exercício da atividade notarial deverão ser assinados com o emprego do certificado CP Brasil, necessariamente por meio da CNAD, Central Nacional de Autenticação Digital, módulo da CENSEC, que é a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. O código RACH gerado no processo de certificação digital deverá ser arquivado na CNAD, de forma que possa ser utilizado para a confirmação da autenticidade do documento eletrônico. Para a confirmação de autenticidade e integridade, o usuário acessará a CNAD no portal da internet da CENSEC e fará o upload do documento. A verificação da autenticidade e integridade decorrerá da confrontação do hash calculado para esse documento com o hash arquivado no momento da certificação. A mídia a ser utilizada para arquivamento do documento digital deverá ser virgem formatada, fornecida ou custeada pelo usuário. A pedido do usuário, a mídia, o tipo pendrive, poderá ser fornecida pelo cartório, pela serventia, pelo custo de valor de até o limite 0,5 UFESP. O custo da materialização e desmaterialização de documento corresponderá a uma autenticação por página. Não é documento todo. Tem 20 páginas. Eu vou digitalizar, assinar e cobrar 20. Das cartas de sentença notariais. O tabelião de notas poderá pedir da parte interessada formar carta de sentença das decisões judiciais, dentre as quais o formato de partilha, as cartas de adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, averbação e retificação, nos moldes da regulamentação do correspondente serviço judicial. As peças instrutórias das cartas de sentença deverão ser extraídas dos autos judiciais originais ou do processo judicial eletrônico, conforme o caso. As cópias deverão ser autenticadas e autuadas com termo de abertura e de encerramento, numeradas e rubricadas, de modo que possa o executor da ordem ou o destinatário do título não ter havido acréscimo, subtração ou substituição de peça. Ou seja, para fazer uma carta de sentença, tem que fazer o termo de abertura e o termo de encerramento. Isso é cobrado como uma certidão notarial. Em seguida, vou extrair as peças mais importantes, que eu já vou falar em seguida, e vou colocar o selo de autenticação, e é cobrado por autenticação. Vai constar uma informação no termo inicial e uma informação no termo final. Então, e serão numeradas e rubricadas. No termo de abertura, deve constar a relação de documentos autuados. Então, eu estou colocando procuração, certidão de trânsito julgado, gratuidade foi concedida, enfim. E no termo de encerramento, informará o número de páginas. Esse documento foi encerrado com X páginas. Ambos serão considerados como uma única certidão para fim de cobrança de emolumentos. O tabelião fará a autenticação de cada cópia extraída nos autos do processo judicial, como dito anteriormente, atendidos os requisitos referentes à prática desse ato, incluídas a aposição do selo de autenticidade e cobrança dos emolumentos. As cartas de sentenças devem ser formalizadas dentro do prazo de 5 dias. Como nas normas não fala, se é ou não útil, presume-se que sim, pois agora, de acordo com o CPC, como lido na parte geral, na omissão é 5 dias úteis, contados da solicitação do interessado e da entrega dos autos originais do processo, ou do acesso do processo judicial eletrônico. Então, me entregou o processo, fez o requerimento, mas não tem a senha do processo. Como que eu vou poder fazer a carta de sentença notarial? Então, nesse caso, eu preciso também da senha. Todas as cartas de sentença deverão conter no mínimo, então, no mínimo, tá? Obrigatoriamente, as seguintes peças: a decisão ou sentença judicial
a ser cumprida, a certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso, ou seja, decisão, trânsito julgado, ou certidão de interposição de recurso recebido sem efeito suspensivo, ou seja, só no efeito devolutivo, que devolve a matéria, mas sem efeito suspensivo, ou seja, a decisão está valendo. Ou seja, aqui é uma exceção. Eu posso, eventualmente, fazer sem o trânsito em julgado. Por quê? Porque essa carta de sentença notarial não necessariamente vai para o registro de imóveis. Para ir para o registro de imóveis, precisa sim estar com trânsito em julgado. Procurações otorgadas para as partes, outras peças processuais que mostrem indispensáveis ou úteis ao cumprimento da ordem ou que tenham sido indicadas pelo interessado. Em se tratando de inventário, sem prejuízo das disposições do 655 do Código de Processo Civil, o formal de partilha deverá obrigatoriamente conter cópia das seguintes peças. Então, no inventário, o que tem que ter obrigatoriamente? Petição inicial, certidão do deferimento ou não da gratuidade da justiça, certidão de óbito, plano de partilha, termo de renúncia de herança, se houver, escritura de cessão de direitos hereditários, se houver, manifestação da Fazenda do Estado de São Paulo da respectiva Procuradoria acerca do recolhimento do ITCMD, do Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, bem sobre eventual doação de bens a terceiros e sobre eventual recebimento de quinhões diferenciados entre os herdeiros, nos casos em que não tenha havido pagamento de diferença em dinheiro. Manifestação do município pela respectiva Procuradoria, se o caso, acerca do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e TBI, sobre eventual pagamento de diferença entre quinhões hereditários e sobre incidência de tributo. Nos processos que tramitam sob o rito de arrolamento sumário do CPC, artigos 659 a 663, não é necessária manifestação da Fazenda Pública, bastando comprovação da intimação para o lançamento dos tributos incidentes e também sentença homologatória de partilha e certidão do transcurso de prazo sem interposição de recurso, trânsito em julgado. Então, no caso do inventário, precisa do trânsito em julgado. Então, deve conter no mínimo isso. A critério da parte, posso fazer mais documentos. O processo tem 1000 páginas. O tabelião não pode obrigar a parte a fazer uma carta de sentença que abranja tudo. Inclusive, já teve tabelião que foi punido por empurrar documentos inúteis à parte, da qual ela não precisava e não queria. Então, muito cuidado. Esses documentos são os indispensáveis. Tem que constar aquele que é realmente necessário, vai ser útil para a parte. Em se tratando de carta de sentença de separação e divórcio, deverá conter ainda cópia das seguintes peças. Então, agora o rol é petição inicial, decisão de deferimento ou não da gratuidade, plano de partilha, manifestação da Fazenda do Estado de São Paulo referente ao ITCMD, imposto de transmissão, causa morte e doação, bem como sobre eventual de doação desses bens a terceiros e sobre eventual recebimento de quinhões diferenciados entre os herdeiros, nos casos em que não tenha havido pagamento da diferença em dinheiro. Manifestação do município pela respectiva procuradoria, se o caso, acerca da incidência do recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, e sobre eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quinhões dos herdeiros e sobre a incidência do tributo. Sentença homologatória, certidão de transcurso do prazo sem interposição de recurso, trânsito em julgado, ou seja, nesse caso também divórcio e separação, é necessário o trânsito em julgado. A critério do interessado, as cartas de sentença poderão ser formadas por meio físico ou eletrônico. Então, a carta de sentença notarial ela pode ser física ou eletrônica, aplicando-se as regras relativas à materialização e desmaterialização de documentos pelo serviço notarial. Para a formação de carta de sentença em meio eletrônico, deverá ser utilizado o documento de formato multipágina, um documento com múltiplas páginas, como forma de prevenir subtração, adição ou substituição de peças. Ou seja, vem um processo todo, eu vou fazer uma carta de sentença de 18 páginas. Então, eu não posso colocar um arquivo, uma carta de sentença notarial individualizada. Eu tenho que fazer um arquivo único. Termo de abertura, todos os documentos, termo de encerramento, num arquivo único. Não posso fazer com PDFs separados, porque daria margem à subtração e à fraude. Aplica-se as cartas de sentenças pedidas pelo serviço notarial no que couberem as disposições do artigo 221 e seguinte das normas judiciais da Corregedoria Geral da Justiça. Com isso, a gente encerrou a parte do tabelião de notas.